matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, você é aluno, você é aluna do terceiro ano do ensino médio. Terceiro ano do ensino médio é um ano decisivo para a gente aprender muito e eu estou aqui para compartilhar com você conhecimentos matemáticos na resolução de mais uma atividade aí da apostila do PET do terceiro ano, beleza? Dando continuidade à correção das atividades aí do PET 2021, dentro do tema Análise Combinatória e Probabilidade, da página 15 da apostila aí, eu trago para você a correção das atividades 4 e 5, semana 1, terceiro ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 6, anos de 2021. Aí dentro do tema proposto, já desde a videoaula anterior, ficaram essas duas questões e eu vou resolver para você aqui. Primeiro diz o seguinte: um exemplo de situação em que a ordem é relevante é a composição de uma senha. Suponhamos que Fernanda precise criar uma senha de 6 caracteres alfanuméricos, quer dizer, letras e algarismos, né, para seu e-mail e que ela decida usar 3 letras e 3 algarismos nessa ordem. O pai de Fernanda se chama Marcelo e nasceu em 1963. Para facilitar, ela decide usar as letras do nome do pai e os algarismos do ano de nascimento do pai. Porém, ela decide não repetir letra nem algarismo. O sistema não distingue letras maiúsculas de minúsculas, mas é claro que a ordem importa, pois MAR 196 é uma senha diferente de RAM 196. Esta situação, a análise combinatória chama de arranjo simples. Não há repetição, mas a ordem importa. A expressão é a seguinte: então essa é a fórmula de arranjo. Qual a diferença fundamental entre arranjo e combinação? Na combinação, a ordem dos elementos não importa. Eu já disse isso na videoaula anterior. No caso da dupla sertaneja, Tunique e Tinoco, Tinoco e Tunique é a mesma dupla. Já no caso dos números 18 e 81, embora sejam escritos com os mesmos algarismos, são números de valores diferentes. Não é mesmo, Zé Joinha? Eu adoro matemática! Isso aí, menino! Então vamos lá, a correção da atividade número 4. Esse foi só um exemplo e a proposta é a seguinte: Fernanda deve escolher sem repetição 3 letras de um conjunto de 7 letras, Marcelo, e 3 algarismos de um conjunto de 4 algarismos, 1963. Quantas senhas distintas ela poderá formar? Então veja bem, trata-se aqui de arranjo no caso da escolha das letras. São quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o N aqui no caso é 7. Né? N representa sempre a maior quantidade, o total. Então nós vamos pegar a nossa formulazinha aqui e utilizar no lugar da letra N o 7. Por quê? Porque são 7 letras. No lugar do K, nós vamos usar 3. Por quê? Porque vão ser escolhidas 3 dessas 7 letras. Então, nós vamos ter arranjo simples de 7 tomado de 3 é igual a 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial. O N é sempre o maior. O 7 é o N. E o K é o 3. Geralmente, quando eu elaboro atividades, eu coloco aqui não K, e sim P. Mas independente da letra que esteja aí, representa a mesma coisa lá dentro da situação. Quando a gente tem fatorial, significa que esse número está multiplicado pelos inteiros menores que ele. Aqui, 7 menos 3 dá 4 fatorial. Mas eu não vou desenvolver isso agora. Por quê? Porque esse problema eu posso lá na frente simplificar. E quando a gente simplifica, simplifica. Agora vamos analisar o caso dos algarismos. São quantos? 1, 2, 3, 4. Então, algarismos, o N nesse caso vale 4 e o K vale 3. Então, vou ter arranjo simples de 4 tomado de 3 é igual a 4 fatorial sobre 4 menos 3, uma vez que é N sobre N menos K. O N é o maior, é o conjunto total de algarismos, 4. E o K é o subgrupo, o tamanho de cada subgrupo. Quantos números desses vão ser usados por vez? 3. Então, aqui a gente simplificando vai dar o quê? 4 fatorial sobre 1 fatorial. Tem que haver uma relação entre as letras e os algarismos. Então, eu devo multiplicar um pelo outro. 7 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 4 fatorial sobre 1 fatorial. E veja por que eu não desenvolvi.
porque aqui tem um 4, aqui tem um 4 fatorial. Então eu posso cancelar. Sobrou o quê? 7 fatorial, que é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 7 vezes 6, 42. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Multiplicando aqui, 2 vezes 120, 240. 4 vezes 120, 480. Somando, vai dar aqui 5.040, né? Então, a alternativa correta é a letra D. D de Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. Agora vamos à última atividade aí, a questão de número 5, muito interessante, que diz o seguinte. Na biologia, um heredograma é uma representação de descendência para fins de certas análises de hereditariedade. Círculos representam mulheres e quadrados representam homens. Por exemplo, aqui a gente tem um casalzinho, olha, casal convencional, né? Mulher e homem, e eles tiveram quantos filhos? 4. 1, 2, 3, 4. 3 filhas mulheres e um filho homem. E esses filhos desses 4, 2 se casaram. Olha, essa mulher casou com esse homem e esse homem casou com essa mulher e tiveram os netinhos aqui para o casal. Baseado nessa situação, propõe o seguinte: suponha que um casal tenha 3 filhos e que cada filho do casal, por sua vez, tenha 2 filhos. Considerando-se apenas o sexo e não a ordem dos descendentes de cada casal, responda as questões a seguir. Quantas possibilidades existem para a prole? Então veja bem, não importa a ordem aqui, só importa se é homem ou mulher. Primeiramente a gente tem um casal convencional, homem, mulher, né? E aí esse casal vai ter filhos e esses filhos vão ter filhos que serão os netos desse casal. A princípio, o primeiro casal vai ter 3 filhos. Como que pode ocorrer isso? Nós podemos ter homem, homem, homem. Pode ser que esse casal tenha 3 filhos homens. Também pode ser que 2 sejam homens e uma filha, né? Uma mulher. Ou pode ser que sejam um homem e 2 mulheres. Ou ainda pode ser que sejam todas mulheres. Existem 4 formas diferentes disso acontecer. Esses filhos vão também ter 2 filhos cada, que são os netos. Então vamos aos netos. O primeiro filho aqui, suponhamos que o primeiro filho desse casal se case com outro alguém aqui e tenha 2 filhos. Então, esses 2 filhos podem ser homens, os 2, pode que um seja homem e outra mulher, pode que sejam 2 mulheres. Existem essas 3 possibilidades, né? Mas isso não é só para o primeiro filho, isso é para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, sendo homem ou mulher. Não importa que a ordem homem, mulher ou mulher-homem, aqui no caso seria uma combinação, né? Não importa a ordem, importa só o sexo. Para o segundo filho é o mesmo caso do primeiro. Pode ser que ele tenha 2 filhos homens, um filho e uma filha, 2 filhas. Para o terceiro filho a mesma coisa. Pode ser que tenha 2 filhos homens, um filho e uma filha, ou 2 filhas. Então veja, quando diz quantas possibilidades existem para a prole, primeiro tem essas 4, depois mais 3, com 3, 6, com 3, 9, depois mais 9, 4 mais 9, 13. Então são 13 possibilidades. Olha elas aqui, 4 aqui, 7, 10, 13, certinho? Agora a segunda pergunta, a pergunta B é o seguinte: qual a probabilidade de todas as filhas e netas serem mulheres? Então a gente vem aqui ver em quais casos que só há mulheres. Nesse caso aqui só tem mulheres. Olha aqui a mulherada. Então tem uma possibilidade de que todas sejam mulheres, num total de quantos? 1, 2, 3, 4. Então 1/4 de probabilidade. Agora de que sejam só mulheres aqui no caso dos netos, ou seja, das netas, né? Esse caso aqui, que é um caso no total de 3 possibilidades. Esse caso aqui, que é um caso no total de 3 possibilidades. E esse último aqui, que é um caso no total de 3 possibilidades. Então, fazendo aqui o cálculo da probabilidade, né? Combinando esses resultados, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36, vezes 3, 108. Então, a probabilidade de
todas as filhas e netas serem mulheres é de 1/108, beleza? Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e o aguardo para a próxima. Sucesso aí em seus estudos. Fique com Deus. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.